Cursorzinho, né? Aí, vou gravar. Então, agora, bom dia a todos. Oficialmente, né? Estamos abrindo mais uma reunião do Conselho Municipal de Cultura de Paz. Hoje a gente está recebendo aqui a doutora Joyce, que vai falar sobre a disciplina positiva, né? Nós temos aqui em Londrina, para quem é de fora de Londrina, o Movimento pela Paz e Não Violência, o Londrina Pazeando há 20 anos, é um movimento de educação e em prol da cultura de paz. E nós temos o Conselho Municipal de Cultura de Paz de Londrina, e o conselho ele se reúne todas as quartas. Agora, neste novo momento do planeta mundial, né, nós estamos nos reunindo virtualmente. E no fato de fazermos isso, temos recebido pessoas de várias outras cidades que têm vindo participar com a gente, né? Contando um pouquinho do trabalho delas, da experiência delas, e trazendo para a gente também, né, as suas mensagens, vamos dizer assim. Hoje aqui, em relação à disciplina positiva, doutora Joyce, eu vou pedir que você se apresente, né? Ela tem formação nessa área, e eu vou pedir que ela se apresente e fale do nosso assunto. Eu peço a todos que estão entrando agora, e depois do chat nós vamos conversando, que, por favor, coloque o nome, a cidade, né, e o e-mail. Se quiser por telefone, WhatsApp, tudo bem. Porque eu vou colocar tudo isso no YouTube, como uma ata, né? Fica lá os nomes de cada um, fica os contatos, porque depois, futuramente, a gente pode voltar no YouTube e entrar em contato com as pessoas que a gente viu que estava participando. Ok? Então, doutora Joyce, por favor, se apresente e apresente aí o assunto. Obrigada. Bom dia a todos. Estou muito feliz de poder estar participando dessa videoconferência. Sou muito agradecida por poder mostrar um pouco sobre a disciplina positiva, que tem muita gente que não conhece, nunca ouviu falar, não sabe do que se trata, né? Então, é um prazer eu poder estar compartilhando com vocês. Meu nome é Jocelei Figueiredo, eu sou mãe do Eduardo, que tem 32 anos, do Rafael, 25 anos, do Gustavo, 18 anos, do Samuel, 13 anos, e sou avó da Anitta, que vai completar 4 meses agora no sábado. Quando eu tinha mais ou menos 12 anos, minha mãe disse assim para mim: Josi, quando você vai me dar um neto? Eu, hã? E aí, com 15 anos, eu engravidei. Engravidei, casei no dia do meu aniversário, tive um filho, não sabia como fazer, de que forma fazer. Minha avó, que foi quem me criou, me ajudou a criar meu filho. E foi algo muito difícil, muito complicado, porque eu uma menina, criando um bebezinho, 2 crianças. E o que eu fiz? Eu fiz o que na época eu achava que era certo. Peguei muita coisa do que eu recebi da minha criação, fiz muita coisa que eu não gostaria de ter recebido. Entre acertos e erros, eu acho que teve um saldo positivo, mas os erros foram muito ruins. Em que sentido? Naquela época, eu achava que para educar, eu tinha que bater. Se não bater, se não apanhar, não vai aprender. Eu apanhei muito. Minha mãe era muito autoritária. Era não, é muito autoritária. E eu herdei isso dela, né? Podia ter sido diferente, mas não foi. Então, o autoritarismo na minha vida foi muito forte até poucos anos atrás. E quero ver, há uns 2 anos atrás, eu comecei a fazer vários cursos, porque eu sentia que eu precisava ser uma pessoa melhor. E eu sempre procurei, eu tenho que ser melhor pelos meus filhos, eu sinto que eu estou fazendo errado, que eu não posso fazer do jeito que eu estou fazendo. E acabei conhecendo a disciplina positiva. Me encantei, eu fiquei apaixonada. Por quê? Porque a disciplina positiva, ela é um programa onde você vai educar teu filho de forma gentil e firme ao mesmo tempo. Sem permissivismo, sem autoritarismo. Tentando achar um equilíbrio entre o autoritarismo e o permissivismo. Não é fácil. Tudo que gera mudança é algo complicado, porque você vem de muitos anos fazendo a coisa daquele jeito que você acha que é certo e de repente você vê que não tá bom.
do jeito que está não está bom, então eu preciso mudar. E a mudança, ela dói. Por quê? Porque o teu cérebro está acostumado a agir sempre daquela forma. E aí, quando você vê que você tem que fazer diferente, aquilo é muito complicado. Então, a disciplina positiva, ela ajuda a você educar teu filho de forma respeitosa, que é o que a gente quer. Porque tem tantas qualidades que a gente deseja para as nossas crianças, tem tantas coisas boas que nós almejamos para o futuro deles, mas o que eu estou fazendo para que tudo isso que eu quero que eles tenham, eu ajude a conquistar? Muitas vezes nós fazemos coisas que nós achamos que é certo, mas a gente vai ver que está errado só lá no futuro. Então, quando eu descobri a disciplina positiva, eu falei para essa pessoa que me apresentou a disciplina positiva, eu disse para ela assim, eu quero montar um grupo onde a gente possa discutir sobre educação de filho, que a gente possa ajudar, ter ajuda mútua, tipo, com os meus acertos, com os teus acertos, com os meus erros, com os teus erros, e a gente junto possa achar uma solução. Que foi que entrou a disciplina positiva na minha vida, assim, como uma luva. E eu fui estudando. A disciplina positiva, ela não é nova, ela é muito antiga. Nos Estados Unidos tem mais de 30 anos, né, a disciplina positiva. Agora que ela está sendo muito difundida, está difundido em vários países, e eu estou achando isso ótimo. Por quê? Porque quem ganha são as nossas crianças. O problema qual é? É a cultura da educação convencional. Porque se a gente for falar que existe um modo de educar as crianças, onde você não tem que punir, você não tem que castigar, você não tem que humilhar, não tem que gerar culpa, as pessoas vão pensar assim, ué, mas e aí, como é que a gente vai educar? Se não vai punir, se não vai castigar? Existe mais de 50 ferramentas na disciplina positiva que ajuda você a fazer com que a educação seja feita de forma respeitosa. Mas respeitosa, eu não quero que me respeitem. Desculpa. Oh, minha nossa senhora, não é Covid não, viu? Eu não quero que meus filhos me respeitem. Eu quero. Se eu quero ter respeito pelos meos filhos, se eu quero que eles me respeitem, eu tenho que ter respeito por eles. E isso tem que ser demonstrado. Por quê? Porque a criança, ela aprende pelo exemplo. Não adianta você falar e você demonstrar outra coisa. Um exemplo muito comum é a criança assistindo televisão, a mãe acha que já está demais, vai lá, pum, desliga a televisão. Acabou, chega. Mas eu estou assistindo, mas não, acabou, não tá mais na hora de assistir, você já assistiu muito, não tem mais. Gente, isso é uma falta de respeito. Então, existem ferramentas para você agir de forma respeitosa. Para quê? Para que a tua criança se sinta respeitada e ela vá querer respeitar também. São mais de 50 ferramentas. A disciplina positiva tem um baralho que vem aqui, ó, 52 estratégias para melhorar as habilidades de mães e pais. Então, nós agimos muitas vezes porque não temos a habilidade de fazer com que as nossas crianças se sintam bem. Como eu falei, a gente tenta fazer o correto, mas fazendo de forma errada. Né? Como exemplo, tem que desligar a televisão. Mas existem formas corretas de você chegar para o teu filho e dizer, filho, o que você acha? Com o nosso combinado, já está na hora de desligar. Né? Tem pai e mãe que acham isso um absurdo, que como que eu vou conversar com meu filho? Tem que me obedecer, criança tem que respeitar pai e mãe, pronto. Mas pai e mãe às vezes não respeita filho. E a criança é uma esponjinha. Ela nasceu branquinha, não sabe de nada. Tudo que você fizer vai influenciar na vida dela, tanto de bom quanto de ruim. As crenças, elas são formadas até os 12 anos de idade. Então, você tem até os 12 anos de idade para fazer com que a tua criança crie habilidades de vida e habilidades sociais que vão fazer com que ela tenha respeito pelas pessoas, que seja uma pessoa responsável, que tenha autonomia, que tenha autoconfiança, que tenha cooperação, enfim, todas aquelas qualidades que a gente almeja para as nossas crianças. Mas isso vai depender de como você vai agir com o teu filho. Então, se você não sabe como agir, você tem que estudar.
Você tem que participar de workshop, tem que participar de curso, tem que ler. A disciplina positiva tem uma série de livros que foi feito pela Jane Nelson. Deixa eu mostrar aqui para vocês. Disciplina positiva de 0 a 3 anos. Disciplina positiva para crianças. Olha isso aqui interessante. Disciplina positiva para pais ocupados. Para crianças com deficiência. Sala de aula. E para adolescentes. Imagina, disciplina positiva em sala de aula. Como esse tema é importante? Porque muitas vezes nós agimos de uma forma com nossas crianças dentro de casa e na escola é feito de outra forma, né? Castigo, punição, humilhação, culpa. Você não está vendo que você está fazendo errado? Você vai ter que ficar de castigo. O castigo, a gente fala que gera os 4 R's da punição, que é o ressentimento, retaliação, rebeldia e recuo. Ou seja, eu vou me vingar, isso não vai ficar assim. Poxa vida, eu não sou uma boa pessoa, eu só faço coisa errada. Da próxima vez eles não vão me pegar. Então a criança, ela fica matutando de como ela pode se livrar de uma próxima vez. Não é assim, vai castigar e pronto. Você pode até ter um resultado a curto prazo. Castigou, parou com o mau comportamento. Mas e a longo prazo? E o que a disciplina faz? Ela faz a criança ter resultados a longo prazo. Faz a criança ser encorajada. Valida os sentimentos da criança, que é o que a gente quer. A gente não quer só um resultado para agora. Eu quero que esse resultado surta efeito mais tarde. Então, eu vou punir. Eu não vou dizer para você que não funciona a punição. Claro que funciona. Tá de castigo. Pronto, parou de fazer. Mas o que a criança está aprendendo com esse castigo? Quais são as consequências desse castigo? Então, a disciplina positiva, ela vem com um novo olhar na educação das nossas crianças. Mas muitas pessoas acham que ela é permissiva. Disciplina positiva não é permissiva. Ela encontra um equilíbrio entre a permissividade e o autoritarismo. Então, se você é permissivo, você deixa a tua criança fazer o que quiser. No autoritarismo, você congela a tua criança, porque sou eu que mando, você faz do jeito que eu quero. A criança não tem voz ativa, a criança não pode expressar o que ela sente. Por quê? Porque existe o autoritarismo em cima dela. Então, nós temos que encontrar esse equilíbrio. E aonde a gente encontra esse equilíbrio? Praticando. Como eu disse, a mudança, ela é muito difícil, porque as sinapses, aquele caminho neural, ele está ali certinho, você já está acostumado a agir daquela forma, é o teu jeito de ser. E quando você vai atrás de uma mudança, o que acontece? Você tem que achar outro caminho, outras sinapses, e até formar esse caminho é mais difícil. Então, às vezes, a gente até... Ai, estou cansada, não aguento mais, eu não consigo, eu desisto, não dá certo. Por quê? Porque é complicado, é difícil mesmo. Mas a gente tem que persistir, porque se a gente quer que os nossos filhos tenham um futuro promissor, depende de nós, de como nós vamos agir com as nossas crianças. E os professores são muito importantes. Nossa, como eu acho de fundamental importância os professores também terem noção sobre a disciplina positiva. Por quê? Porque pode agir de forma diferente com as crianças. Não precisa ser do jeito que sempre foi com a educação convencional. Se existe uma forma onde a gente pode fazer com que as nossas crianças se sintam bem, e mesmo assim elas vão nos ajudar, por que não vou fazer isso? Você acha que todo mundo se sente bem quando bate numa criança, quando põe de castigo? Eu tenho certeza que não. Mas na hora é a ferramenta que você tem, é o que você sabe usar. Então, se você aprender outras formas de educar, nossa, o que vai ser do futuro do teu filho, né? Ele vai ser responsável, ele vai ser resiliente, mas de uma forma respeitosa, que é o que a gente quer. Que eles tenham todas as qualidades que nós almejamos,
mas de uma forma respeitosa. Então, eu tenho 5 critérios na disciplina positiva, que é o ser gentil e firme ao mesmo tempo, sem autoritarismo, sem permissividade, validar os sentimentos da minha criança, ter efeito a longo prazo e fazer com que as habilidades de vida e sociais sejam feitas da melhor forma para que ela possa colocar em prática no seu futuro. E todas as ferramentas da disciplina positiva, elas seguem esses critérios. Como eu falei, não é de uma hora para outra que você vai conseguir. A partir do momento que você, digamos assim, tem a iniciativa de mudar, você tem que ter consciência que não vai ser uma mudança fácil. Por quê? Porque, como já foi dito, você vem agindo de uma forma por vários e vários anos. Eu vejo eu como exemplo. Que difícil que é, gente. Eu sempre fui puro autoritarismo. Tem que ser do jeito que eu quero, da forma que eu quero e na hora que eu quero. Isso não foi bom para os meus filhos. Por quê? Porque simplesmente eles ficaram assim com medo da mãe, né? Qualquer coisa que eu fosse falar, pronto, a mãe tá brava. A mãe vai brigar, a mãe vai pôr de castigo. E não é assim, não dá para ser assim. Esses dias eu estava fazendo um stories pro Instagram, aí o Samuel veio para mim e disse assim, o Samuel é o meu de 13 anos, veio para mim, mãe, deixa eu falar. Luiz, tá preparado aí para colocar o videozinho? Posso preparar. Tá, Então, você que sabe, vai ter aquele tempozinho que vai sair o meu som. Aí o pessoal aguarda um pouquinho aí, tá bom? Vamos tranquilo. Então eu depois. quero mostrar para vocês esse vídeo que ele mesmo veio pedir para falar que ele queria demonstrar o que uma criança sente quando é punida. Então, Luiz, quando você quiser, pode colocar. Tá E dando já, certo? não, vocês não estão ouvindo, né? Não está ouvindo, não é isso? Não, não tá aparecendo nada, Luiz. Eu esqueci de pôr aqui. Agora que eu vou fazer aquele negócio de tirar o meu som e pôr o som do vídeo. Espera aí, só um Tá. pouquinho. Peso. E o vídeo não tá aparecendo também não, tá? Tá, só um pouquinho, então. Oi, gente, eu vim falar sobre o castigo hoje, eu, Samuel Mendes. Ó, eu vou falar como se criança se sente, né? Quando vocês deixam a gente de castigo, a gente fica xingando vocês na nossa própria cabeça. E o que a gente faz? Vai querer se vingar. Então a gente vai começar a se torturar na escola ou em qualquer outro lugar que a gente seja muito bom. Vamos dizer assim, a gente não vai parar, a gente vai parar de estudar, a gente não vai mais fazer as tarefas, não vai fazer mais nada. Entendeu? Isso, porque é o sentimento que você fica tendo quando é castigado. Sim. Aí quando a gente não é castigado, a gente se sente bem, que aí vocês só conversam com a gente. Isso é ótimo, de verdade, façam mais isso. Que bom, Samuel. Muito bom o seu depoimento. Eu queria só falar isso mesmo aqui hoje, porque é necessário, né? Uma coisa de uma criança. Muito obrigada, filha, pela sua participação. Te amo. Também te amo. Deu tempo. O vídeo não apareceu para mim. Eu não sei se apareceu para as pessoas. Mas acho que deu para ouvir, né? Sim, eu ouvi o vídeo. Ótimo. Eu também. Foi perfeito. Ótimo. Então, Perfeito, certinho. Calma, ótimo. mas vocês não viram o vídeo, ou só a Joyce? Vimos e ouvimos. Ok. Ambos. Ok, Eu então, certo. Joyce, continue, por favor. Ótimo. Então, o disciplinar não tem que coagir, humilhar ou punir. O disciplinar significa ensinar, mas ensinar de forma respeitosa. As nossas crianças, elas merecem respeito, elas estão em formação. E muito mau comportamento que as crianças apresentam é porque elas estão querendo
dizer, tipo assim, eu não estou feliz, preste atenção em mim. Então, o mau comportamento ele deve ser decifrado, ele tem um código, você tem que decifrar esse código do mau comportamento. E você tem que tentar dar atenção, conexão, tempo para o seu filho. Educar tem que ter tempo. Se você não tem tempo, esquece, você não vai fazer uma boa educação. Então, tem que ter tempo para estudar, tem que ter tempo para você se policiar de muitas atitudes que você faz errado. Tem que ter conexão. A gente fala que antes de corrigir, a gente tem que se conectar com as nossas crianças. Então, a gente tem que entender o cérebro da criança, tem que entender as etapas do desenvolvimento da criança. Às vezes, a gente acha que as crianças elas estão nos testando, mas não é que estão nos testando, faz parte do desenvolvimento dela. Uma criança de 1 ano, 2 anos fazendo birra, os pais ficam quase loucos. Essa criança está me deixando doida, eu não sei mais o que fazer. Não sabe o que fazer? Vai estudar, vai entender o cérebro da criança. A criança é pura emoção. O raciocínio da criança ela vai se formar até 25 anos. Então, imagina, pessoas com 25 anos ainda estão com o cérebro em formação. Você já pensou uma criança de 5, 6, 10 anos, 11 anos que está em formação? Então, eles precisam de nós. Eles precisam que a gente ensine o que é correto. Oi? O microfone que está aberto de alguém, né? Tem os seus microfones. Eu amo viajar, que gracinha. E tem o microfone de alguém aberto. Então, nós precisamos entender o cérebro da criança. Para quê? Para que a gente possa agir da melhor forma possível e não ficar achando que eles estão nos testando. Muitas vezes dá a impressão que é isso mesmo, porque eles fazem tanta coisa na nossa cabeça. Minha Nossa Senhora! Mas não, gente, eles estão em desenvolvimento. Eles estão aprendendo. E nós, como adultos, já com o cérebro formado, raciocínio formado, a gente tem que ensinar da melhor forma possível. Tem tanto adulto fazendo birra, tem tanto adulto amarrando burro, né? Imagine uma criança pequena que está com o seu cérebro em desenvolvimento. Então, nós temos que ter noção disso e ir atrás para aprender. Aprender para que nossos filhos possam desenvolver as habilidades que a gente quer. E outra coisa, a gente não pode querer tratar todas as crianças iguais. Eu tenho 4. Eu não posso agir com os 4 da mesma forma. Tem que ter 4 mães. Por quê? Porque cada um tem o seu jeito. Cada um tem a sua forma de pensar. Um é muito calmo, o outro é muito estressado. O que eu faço para um, eu não posso fazer para o outro. Então, a gente tem que ir atrás de conhecimento. Para quê? Para que a gente possa agir da melhor forma para que eles possam desenvolver todas as habilidades que a gente quer que eles desenvolvam. Bom, esse ano eu iniciei um grupo que, pela pandemia, não deu para continuar. Mas, enfim, um grupo onde pais ajudam pais. Para que a gente possa trocar experiência, para que a gente possa entender, né, o cérebro da criança, que a gente possa estudar sobre o comportamento da criança e que a gente possa se moldar conforme as necessidades dos nossos filhos. Às vezes a gente acha, mas eu não consigo fazer com que ele haja diferente, mas tudo que eu falo não dá certo. Ele tem que mudar. O amor exigente fala, ninguém muda ninguém. Eu só mudo as pessoas através da minha mudança. Então, se você acha que você vai mudar o teu filho, que você vai mudar teu parceiro, a tua esposa, teu marido, esquece. Você não vai conseguir mudar ninguém, porque você é responsável por você mesmo. Se você quer fazer algo diferente no meio que você se encontra, então comece por você. A mudança tem que começar por você. E é isso que a gente tem que partir. É essa sementinha que a gente tem que colocar no coração de todo mundo. Eu tenho que me mudar, eu tenho que ser uma pessoa diferente, para que eu possa ter resultado diferente. Que nem aquela história. Eu canso de falar a mesma coisa. Eu estou cansada de ficar dizendo, e não tenho resultado. Eu faço a mesma coisa sempre. Como que você vai ter um resultado diferente se você continua fazendo a mesma coisa?
Então, se você quer um resultado diferente, você tem que agir de forma diferente. E é isso que a gente quer. Vamos poder mostrar a disciplina positiva para o mundo, para que o mundo possa ter consciência de que punição, castigo, humilhação não vai fazer com que eu possa criar uma pessoa com respeito, uma pessoa resiliente, respeitosa, que saiba resolver seus problemas. E eu quero isso para os nossos filhos. Eu quero que as crianças elas tenham uma consciência diferente do que está sendo feito agora. Tem que mudar essa educação convencional. Tem que ter uma mente aberta. É uma mudança de paradigma. Tem que ser feito, porque senão a gente não vai ter resultado diferente. E isso tem que começar dentro de casa e que vá para a escola também, para que os professores também tenham consciência. Ah, mas é muito fácil você dizer que tem que mudar. Eu sei que é fácil falar e sei que é muito difícil agir, mas é necessário. É necessário para o bem do desenvolvimento das nossas crianças. Bom, então o que eu queria colocar para vocês era isso. Se vocês tiverem mais dúvidas, vamos nos comunicar. Eu acho que agora vai ser aberto para pergunta, algum comentário que alguém queira fazer. E eu estou aqui, se eu puder responder, vai ser um prazer. Ok, vamos fazer isso sim. Então, gente, eu vou pedir de novo, né, entre outras pessoas, que vocês coloquem ali o nome de vocês, a cidade, um e-mail, se quiser o WhatsApp, porque depois vou colocar lá na nossa YouTube, deixar isso aí. Eu acabei perdendo aqui no chat, eu estou copiando, né, isso, eu acabei perdendo depois das 9h15 para frente, então eu vou pedir que quem já pôs, coloque de novo, desculpa, né? Mas acontece essas coisas assim, para a gente poder ter o nome e o contato de todo mundo, ok? E aí vocês fazem isso. Eu vou passar, conforme a ordem alfabética, um por um, para cada um fazer um comentário ou uma pergunta. Eu gostaria de iniciar com um seguinte comentário, já. Conselho Municipal de Cultura de Paz, o Movimento pela Paz e Moreira, tudo que você está falando, né, de bater, de castigo, tudo isso é violência. Nós trabalhamos numa cultura de paz, de não violência, tudo isso. Então, está totalmente dentro do nosso assunto. Eu tomei contato através de você há pouco tempo, que eu não conhecia, né? Eu sei que no Brasil já tem há 10 anos, no mundo é muito mais antigo, ligado à ciência, uma forma de se educar as crianças. E eu notei, né, conhecendo a disciplina positiva, que os entendimentos da justiça restaurativa, né, de o castigo não, mas a responsabilização. Eu vi que também o amor exigente, né, aí o próprio nome dessa organização, Amor Exigente, é para amar, tem que, né, exigir. Então, de não ser autoritário, mas de ser assertivo. Então, elas têm, né, tanto o amor exigente como a justiça restaurativa, grande afinidade com todos esse entendimento, né, que, na verdade, não é só uma forma de educar, é uma filosofia de vida. A partir do momento que você está falando do seu filho de 30 anos e agora de 13, você muda de ser autoritária, né, para dialogar, e na educação para a paz, na cultura de paz, basicamente é essa: existem os conflitos e eles devem ser administrados de forma que você não gere violência. Para que aconteça, né, para que essa violência não seja gerada, a gente tem que ter consciência disso, né? E numa cultura milenar de violência, é lógico que os nossos pais aprenderam: olha, você fala, se não der certo, dá uma porrada, né? Bate. Não dá certo, nunca deu certo, né? Isso vai para países, não, nós vamos lá, tentamos negociar. Se eles não derem, a gente invade, manda exército, destrói. É a cultura. E é uma cultura que nós, né, trabalhamos aqui, nós queremos que a cultura da violência seja fundada na cultura de paz. Suas colocações, né, se trazendo isso é pertinente. Vocês viram o volume de livros, né, baseado na ciência, né, baseado, enfim, não que só a ciência é importante, mas é muito importante, sim, né, a parte científica, para que os pais tenham essa questão de educar. Nós tivemos lá atrás, os psicólogos sabem, não faz isso que traumatiza. Não... Então, saímos de um extremo autoritário, de violência, de bater, para um
tudo, né? Ah, então tá, vamos permitir, vamos fazer. Já falei demais. Desculpa. Mas agora eu vou passar, então, para cada um. Aí, se vocês tiverem perguntas, vocês fazem ou escreve ali no chat, que depois a Silvia vai ler para ela. E aí cada um se apresenta, diz da onde é e faz o seu comentário ou a sua pergunta. Aí eu falei, desculpa, eu falei bastante, mas tentem falar menos de um minuto para poder todo mundo fazer as suas colocações. Então é o Charleston aqui pela minha ordem do chat, depois é o Euclides. Aí vocês podem já ir preparando o microfone, depois a gerência e a Carla. Fala, Charleston. Luiz, primeiro, assim, falar mais devagar, porque o microfone, ele dá delay, né? Só para orientar. Primeiro, agradecer muito e pedir se tem uma máquina do tempo para você dar essa palestra há 22 anos atrás, porque agora está meio complicado já a situação, né? Mas realmente foi muito boa a palestra. Depois, se você puder deixar no chat as referências dos livros, eu acho que vale a pena, até porque tem um para professores, eu sou professor de periferia, então é bastante conturbada a sala de aula, né? Então, assim, acho que eu me interessei bastante pela oportunidade de ter acesso aos livros. Então, se puder deixar depois no chat, eu agradeço. Obrigado. Londrina, Charleston, Secretaria Municipal de Cultura. Desculpa. Tchau, tchau. Euclides, depois é a Carla, né? Bom dia novamente, doutora Jocelyn. Obrigado pela palestra. Eu acho que a apresentação traz uma questão que está no caminho que o grupo mesmo aqui percorre, né? Então, não tenho a acrescentar, tenho mais a agradecer pela apresentação, pela disponibilidade e pelo material que pode enriquecer mais a nossa prática. Né? Obrigado. Obrigada. A Carla, então, depois é o Gustavo. Gente, ponham de novo o endereço no chat. Alguns já fizeram de novo, porque eu perdi aqui, aconteceu um probleminha, eu perdi. Aí eu vou ficar sem o contato de vocês. Fala, Carla. Olá, bom dia. Parabéns, Jocelyn. Eu sou da Carla, da Secretaria de Educação aqui de Londrina, né? Ai, Carla. E a gente nós trouxemos já uma pessoa para falar com os nossos professores sobre esse tema, né? E é algo que a gente vem construindo junto com o Compás, já nesse sentido, como o Luiz falou, junto com o Amor Exigente, junto com a Justiça Restaurativa. E eu vejo muito a disciplina positiva muito ligada à comunicação não verbal, né? Então, a gente tem estudado muito esses temas e a gente tem levado muito isso para os professores, porque realmente é necessário hoje que o professor tenha esse entendimento da criança, né? Que ele tenha esse conhecimento de chegar para a criança entendendo, parando, conversando e entendendo os sinais que ela já vem trazendo. Porque ela vai demonstrando sinais, né? Isso. Antes de ter uma crise, antes de brigar, então... E a questão do respeito, que é, assim como a gente gosta de ser respeitado, a gente também tem que aprender a respeitar as crianças, né? Mesmo sendo crianças. Mesmo sendo criança, né? Cada um, é claro que, né, dentro do propósito, ela também tem que entender qual é o propósito da escola, né? Que às vezes é muito diferente de casa, então a gente eu falo muito que a escola, muitas vezes, é um ambiente mais saudável que a criança possa ter. Algumas crianças, a gente trabalha muito em periferia, né? Então, a escola, ela tem que ser esse ambiente saudável, né? E acho que a disciplina positiva, ela traz muito isso mesmo, né? Esse diálogo, essa conversa, esse sentar olho no olho, né? Então,
Eu acho que essas dicas que você colocou, eu sei que ele tem alguns livros, né, algumas técnicas, e é mesmo um aprendizado, como você colocou também, né? E a gente tem que treinar isso, é a prática que faz a gente ter essa nova postura, esse novo comportamento. Isso. Então, isso é muito o que a gente vem buscando muito aqui em Londrina, né? E acho que vem bem de encontro com um programa que a gente tem também, que é o programa Vida, né? Que vem ganhando uma proporção muito grande aqui em Londrina, que é mesmo tratar a criança como com os sentimentos, com as emoções, com o que ela pensa, com o que ela sente. Então, é parar para ouvir, né? Então, nos nossos círculos de diálogos com as crianças, a gente tem feito muito isso. E a gente tem trabalhado com os nossos professores. Hoje, a gente tem, do ensino fundamental, né, do 1º ao 5º ano, em torno de 26 mil alunos. Então, são muitas crianças, né? São quase 4.500 professores, mais a educação infantil, né? Então, é uma rede muito grande, né? Então, a gente realmente precisa trabalhar isso e pensar no mundo, a construção da paz, né? Trazer isso mesmo como consciência de toda a nossa comunidade, desde o professor até a criança. Então, parabéns pela sua apresentação. Como eu disse, vem muito de encontro com o que a gente já vem buscando e realizando aqui. Que bom! Nossa, isso é uma notícia excelente. Né? Você tentar fazer diferente é maravilhoso. Pensar no futuro dessas crianças, né? Mudar o pensamento, mudar o jeito de ser, né? A partir da sua mudança, eu acho assim excepcional isso. Ok, eu vou passar para o Gustavo. Posso só complementar, Luiz? Só vou complementar uma coisinha, que eu também faço parte do Compasso, conselheira, né? E o Compasso, o Luiz, a Cidinho, o Charles, o pessoal que está aqui hoje, né? É muito parceiro nosso nesses momentos, né? Então, isso é importante. Obrigada, acho que é isso, né, Luiz? Obrigado, Carla. Né? A nossa parceria é muito importante para a nossa cidade, para nós como pessoas. Né? Nós estamos bastante felizes de estar bem entrosado com a Secretaria de Educação de Londrina. Eu vou passar para o Gustavo, depois eu peço para a Luciane Espanhol que prepare já o microfone, que vai ser ela. Desculpa, eu vou repetir de novo, eu sei que é um pouco chato, mas eu perdi lá. Me posta aí, daí eu falo contigo daqui a pouco. Eu perdi os contatos. E eu peço a vocês, por favor, que coloquem, alguns já colocaram de novo, os que não colocaram lá em cima e não puseram embaixo, põe de novo, por favor. Gustavo, por favor. Oi, tudo bem? Bom dia a todos. Opa, deixa eu ver onde que eu estou. Perfeito. Um minutinho. Bom dia a todos. Eu sou do Movimento Escoteiro, né? E o Movimento Escoteiro, ele tem um projeto que é o diálogo mesmo, né? O escoteiro trabalha muito o conceito de círculos, né? Existe, apesar de o escoteiro ter uma herança militar que vem da hierarquia, né? Existe uma hierarquia, mas ele trabalha o diálogo porque Baden-Powell, o fundador do Movimento Escoteiro, ele, apesar de ter sido um coronel do exército, uma pessoa que teve uma experiência de guerra, ele também tinha um outro lado dele, em decorrência da família, da herança da família, de trabalhar o diálogo, né? E o método escoteiro trabalha muito isso, o conceito do diálogo, um conceito do diálogo, de forma que o desenvolvimento do contato do educador escoteiro, que nós chamamos de escotista, com a criança, funciona através do diálogo. E como o chefe escoteiro se posta, né? Apesar de ter um sistema meio assim, que advento de culturas militares, assim, mas ele é o quê? Ele convoca o escoteiro para o dialogar e, junto com o escoteiro, ele desenvolve o que vai ser realizado. Então, essa cultura do diálogo que você fala, não da imposição, mas do diálogo, é o nosso método escoteiro. Baden-Powell deixou uma frase que é muito usada nos cursos de formação de adultos do movimento escoteiro, que é o seguinte: você, como chefe escoteiro, é o irmão mais velho da criança, né?
Então, se você é o irmão mais velho, você ri junto com ela, você chora junto com ela, você caminha com ela, você anda com ela, você brinca com ela, você se diverte com ela e você ajuda ela na hora que tem que ser ajudada, né? Então, o papel do chefe escoteiro não é ser um superior da criança. O papel do chefe escoteiro é ser junto com a criança, né? De forma que a criança vai olhar para você e vai falar, não, esse eu tenho confiança e posso dialogar, né? E hoje a gente sabe que existem muitas realidades que às vezes os próprios pais, a criança não tem essa abertura de diálogo, né? Isso a gente vê na justiça restaurativa, às vezes a gente vê nas questões de violência contra crianças, a gente vê isso na sociedade. E nós vemos isso no próprio movimento escoteiro também. Por quê? Porque muitas vezes você tem um diálogo com a criança que os pais dessas crianças não têm. E muitas vezes o que a gente recebe é pais querendo conversar com a gente como dialogar com seus filhos. Porque não sabe conversar com seus filhos, né? Então, existe um lado mesmo de uma geração de pais hoje que cresceram, né? É aquela história, né? Nossos bisavós eram mais rígidos, nossos avós eram mais maleáveis, nossas mães foram mais tranquilas, nossos filhos serão mais libertinosos, né? Então, existe uma cultura social que está na nossa sociedade que está levando a isso, que nós temos que estar muito atento para que nós não possamos gerar uma geração muito de estresse, de ansiedade, de mimimi, e uma geração que não vai ser aquela, a gente brinca, né, a década de 80, uma geração criativa, uma geração que transformou o mundo, né? E hoje é uma geração que tem a tecnologia na mão, mas não sabe usar essa tecnologia. Tem a informação na mão, mas não sabe usar essa informação, né? É uma geração de crianças teóricas. Elas, na hora do aprender fazendo do método escoteiro, que o método escoteiro é o aprender fazendo, é a vida ao ar livre, né? Então a criança ali vai ter que fazer, vai ter que se virar nos 30, muitas vezes. Não consegue, porque ela está acostumada com aquele sistema de tudo na mão, tudo fácil, tudo... Para encerrar a linha, então. Como a sua pedagogia tem trabalhado nessa discussão com os pais, principalmente? Porque os pais, eles estão carentes de informações de como cuidar do seu filho. Agora, nesse momento, até a nossa amiga da educação pode falar muito bem, como os pais estão sofrendo ter que ficar em casa com seus filhos, né? Eu, no escoteiro, não estou conseguindo fazer atividade com as minhas crianças porque os pais não conseguem entrar no computador. Participar de um grupo como esse que nós estamos fazendo aqui. Então, como vocês da coisa estão trabalhando em cima disso? Ok, vamos passar para a Luciane. Obrigado, Gustavo. Vamos passar para a Luciane Espanhol, depois é a Cidinha e depois a Neuza. Vamos se preparando. Luciane? Bom, se Luciane não abrir o microfone, a Cidinha pode abrir, a Neuza, viu, Neuza e Cidinha? Vamos lá? Cidinha primeiro. Pois é, Neuza. Bom dia a todos. Lucilene, muito obrigada pela sua participação. Eu já conheci a disciplina positiva o ano passado, num evento da Secretaria de Educação, e me encantei com a proposta. Muito obrigada. Obrigado, Cidinha. A Neuza vai fazer uma fala? Depois é a Patrícia Pepi Lázaro. Neuza, você vai falar? Então, vamos passar para a Patrícia. Patrícia, depois é a Silvia. Se preparem o microfone. Patrícia. Desculpe, eu estava com um problema aqui no áudio e eu não consegui ouvir o que foi falado. Você é da onde? Oi? Você é da onde? Eu sou aqui de Londrina. Tá, mas você ouviu a fala da Joyce? Eu ouvi no começo, depois eu comecei a ter um problema na conexão e ficou todo cortado o áudio de vocês. Pode ver no YouTube, então, né? Eu agradeço a sua participação, então. Sim. Obrigada. Eu vou assistir depois. Ok. Vamos passar para a Silvia, depois é a Thelma e depois é o Washington.
Silvia. Oi. Opa, oi, cá estou. Vou fechar aqui. Vai lá. Fala, Que Silvia. bom, prazer conhecer todos os novos, né, que eu não conhecia, novos para mim, né, podem ser conhecidos já. Gostei muito da sua fala, é gostoso ver isso, porque realmente você está ouvindo bem? Chamou? Então tá. Porque realmente a história da disciplina férrea, daquela coisa de criança não fala, criança não é nada na família, tem que primeiro virar gente para depois falar, né? Isso era uma coisa muito antiga. Felizmente, na minha família já não foi assim. A mamãe poucas vezes foi agressiva, na família não era mesmo, continua não sendo, nas gerações seguintes, eu vejo isso muito feliz na minha filha que tem filhos, né, a outra não tem, que se conversa muito, quer dizer, então as crianças, quer dizer, somente um que é mais rebeldinho, né, então ele vira e mexe, ele tem que pensar um pouco, né? Ela conversa com ele, aí ele tem que pensar, a verdade. É muito bonitinho ver isso, desde pequenininho. Agora, eu fiquei assim um pouco preocupada, foi com a adolescência, quer dizer, não é bem adolescência, mas é o que a gente vê hoje, sabe? Você disse que a formação até os 35 anos, isso me preocupa bastante. 25 anos. Não, pois é, porque eu estou vendo gente. Não, em algum momento apareceu um 35 aí que eu pulei no que eu estava olhando aqui para você, porque, ai meu Deus do céu, porque esses adolescentes longevos, né, estão muito pesados na sociedade, né, para os pais, inclusive, fica muito difícil, eu vejo vários, né, de 25 e mais, né? Quer dizer, então, não tomarem as decisões, não tomarem a vida nas suas mãos, né? Como eu trabalho com constelação sistêmica também, então se juntam duas coisas, como de formação, eu sou profissional de relações públicas, e a gente brinca que profissional de relações públicas, ele não está na profissão, ele tem que ser a profissão, e acaba sendo mesmo, né? Você passa a olhar, ter um olhar diferenciado para as pessoas, né? Não, Cidinha, outra relações públicas aí no grupo. E com essa ação, embora não trabalhe na área, o que é uma pena, mas trabalha todos os dias porque é uma coisa que faz parte da pessoa, sabe? Esse olhar diferenciado. E quando a gente conhece as constelações também, isso vira uma filosofia de vida, uma inclusão, sabe? Entender por que as coisas podem ser diferentes, como as coisas podem ser diferentes. Então, eu agradeço a sua fala, realmente, e ficou esclarecido, quer dizer, assim mesmo, acho que 25 é um pouco muito. Hoje, a sociedade está sobrecarregada, porque a velocidade das coisas já não permite mais, né, que aos 20 anos, você, embora as dúvidas tenham crescido, eu vejo, eu fui professora universitária de último ano, muito tempo, diretora, coordenadora de curso, etc. Então, a gente via a dificuldade mesmo na escolha das profissões, né? Na escolha de carreira, de vida, né? Ao que eu vou me dedicar. No tempo dos meus pais era muito mais fácil. No meu tempo já tinha muito mais, nós já tínhamos muitas opções, né? E cresceram mais e mais e mais. Quer dizer, então, hoje, definir uma coisa que você queira para toda a vida é absolutamente impossível. Então, se não tiver um olhar carinhoso, um olhar inclusivo, fica muito, muito, muito complicado, né? Acho que a palavra é inclusão mesmo. Então, mais do que eu até acrescentaria, quer dizer, mais do que tempo, se você não tiver tempo, é difícil ser pai e mãe, né? Mais do que tempo, eu acho que precisa disposição, precisa interesse, precisa o olhar carinhoso, porque aí o tempo é compartilhado, o tempo você acha,
né? Um tempo de qualidade você acaba achando. Uhum. Muito obrigada, foi ótimo. Muito prazer em conhecê-la. Obrigada, igualmente. Ok, agora nós estamos em 9, então algumas pessoas deixaram a sala, né? E vamos voltar então para Joyce, né? Para ela responder as perguntas que foram feitas aí e também fazer outros comentários, viu, Joyce? Fala do seu grupo também, que você tem o grupo, né? Por favor. Deixa eu só fazer o comentário em relação ao adolescente. O adolescente de hoje foi aquela criança que nós educamos de forma muitas vezes não respeitosa. Foi aquela criança que nós não demos chance, não o validamos, não fizemos com que eles parassem, pensassem, né? Porque o que a gente vê muito? Pai e mãe tem mania de dizer: enxuga essa louça, guarde esse carrinho, guarde esse material. Então, não fazem a criança pensar, né? Tipo, uma ferramenta da disciplina positiva que eu acho muito legal vamos dar o exemplo dos brinquedos. A ferramenta da disciplina positiva é: o que a gente pode fazer para esses brinquedos ficarem no lugar? Sabe? Então, isso é uma ferramenta da disciplina positiva que faz a criança parar, pensar: poxa, eu acho que eu tenho que pôr no lugar, né? Eu tenho que guardar. Não é simplesmente ser mandada, porque o que a gente faz, né? O normal é mandar. Manda fazer isso, manda fazer aquilo, vai escovar o dente, vai tomar banho. Né? Então, uma forma respeitosa de mostrar para as crianças é que elas podem pensar e elas vão achar a solução para o seu problema. Elas, por conta própria, vão atrás disso. Então, é pôr as crianças para pensar. E se você coloca elas para pensar desde cedo, chega na adolescência, fica mais fácil. Então, não é aquele adolescente: não sei o que eu vou fazer, como é que eu vou fazer. Por quê? Porque ele foi treinado desde pequeno a pensar. E é uma coisa que geralmente a gente não faz, a gente não põe nossas crianças para pensar, a gente manda. Simplesmente faça e acabou. Né? Nós não sabemos como agir. Então, esse grupo que o Luiz está falando, ele serve para que a gente treine os pais. Os pais têm que ser treinados para que possam fazer um bom serviço. A partir do momento que os pais aprendem a como lidar com as suas crianças, fica muito mais fácil. Então, a gente pratica as ferramentas no dia a dia. Eu não consegui hoje, mas vou conseguir amanhã. Poxa vida, errei. Outra ferramenta da disciplina positiva. Os erros são oportunidade de aprendizado. Eu errei hoje. Se eu errei, eu não vou fazer de novo. Eu vou consertar esse meu erro. E uma próxima vez eu vou fazer melhor. E sempre, eu estou errando, eu vou consertar. Eu estou errando, eu vou consertar. E isso é um exemplo para as crianças. Né? Filho, eu errei. É você mostrar que você é vulnerável, que você reconhece o que você está fazendo de errado. Para as crianças poderem seguir o exemplo. Poxa, mãe, eu também errei. Como é que eu posso fazer diferente? É o exemplo que vale... como é que fala? Um exemplo vale mais que 1000 palavras. E é isso mesmo. Você dando o teu exemplo, você vai fazer com que a criança o siga para quê? Para que ele possa desenvolver habilidades que vão ser levadas para o resto da vida. Outra coisa que eu queria comentar, tá. O interesse. Como é importante. Se você não tem interesse em fazer melhor, esquece. Você não vai conseguir nada. Então, a disposição, o interesse que foi dito, você tem que ter tempo para você educar, né? Você parar, sentar. Que nem a bendita da louça. Aqui em casa a louça nossa senhora, é um problema. Então, às vezes dá vontade de ir lá, lavar e pronto, acabou. Muito mais fácil, né? Mas o que é mais complicado? Filho, o que a gente vai fazer para deixar essa cozinha em ordem? Filho, o que a gente vai fazer para deixar as coisas tudo arrumada? Então, pôr eles para pensar é mais difícil, você tem que ter paciência. Muitas vezes, cadê a paciência? Então, você tem que praticar essa paciência. Você tem que mostrar para eles que você está ali à disposição para ajudá-lo. Arrumar quarto. Se eu for lá e arrumar, ótimo, está arrumado. Então, você está do lado, você ensinar, não, olha, a cama você tem que fazer desse jeito. E agora, o que você acha de fazer assim? Então, isso demanda tempo.
E nos dias de hoje, os pais estão tudo assim, tô correndo para pagar as contas de ontem, né? Então, tem que arrumar um tempo, nem que seja tempo de qualidade, que é o melhor. Não adianta você ter quantidade também, porque muitas vezes a mãe está lá 24 horas com a criança, mas é como se nem estivesse. O que adianta? Eu estou o tempo todo com meu filho, mas não é um tempo de qualidade. Então eu tenho que sentar, eu tenho que brincar, eu tenho que conversar, eu tenho que mostrar para ele que eu tenho interesse pelo que ele está fazendo, eu tenho que me conectar com a minha criança. E isso demanda muito esforço. Não é fácil. Não é fácil ser pai, não é fácil ser mãe, não é fácil educar. No meu ponto de vista, o que tem de mais desafiador nesse mundo é educar uma criança. Então, tem que estudar, tem que ir atrás, procurar, fazer os cursos. Esse curso que nós começamos no começo de ano, nossa, eu fiquei muito triste, porque assim, estava tendo tanto resultado, né? Dos pais colocando em prática o que a gente mostra sobre a disciplina positiva. Olha, aconteceu isso, teve um resultado assim, estava sendo muito gratificante. Mas a pandemia chegou, mexeu com a vida de todo mundo. Vamos esperar que isso passe logo para que a gente possa, né, tentar voltar a ter uma vida como nós tínhamos. Não sabemos como vai ser, a gente tem certeza que como era não vai ser, mas enfim. E é isso. Alguma dúvida mais? Aqui no chat, né, nós temos a participação aqui da Thelma. Ela é de Queluz, São Paulo, né? Ela não quer falar, mas diz que está gostando muito. Se alguém mais tiver alguma pergunta, o Bruno entrou depois, ele não ouviu a palestra, mas se ele quiser também fazer uma pergunta, Bruno, pode ser. Doutora, eu participei lá no início do seu curso, né, na Associação Médica, com os pais, né? Inclusive, tinham no grupo mais pais com filhos menores. Eu já tenho filho de 32, de 24 e tal. Mas é mais difícil. Mais difícil, Mas foi bem rico lá ouvir os pais, a angústia deles, né? Eles estavam vivendo aquilo. Eu me lembrava da minha época com meus filhos, né? De qualquer maneira, isso não muda nunca, né? Assim, a angústia em relação aos filhos, né? Minha filha de 32... É para a vida inteira. A gente sempre quer também ensinar, né? Meu filho é professor agora da faculdade do Senai, eu vou lá querer ensinar ele, né? Não dá certo ensinar. E como você coloca aí essa questão de fazer, pensar, né? Escuta, mas você vai fazer isso por quê? O que você acha que você está fazendo? Então, em vez de falar, ensinar, você pergunta, né? Porque as perguntas mobilizam, né? Mobiliza as pessoas. O Bruno quer fazer, acho que uma pergunta. Bruno, faz uma pergunta, então depois nós voltamos para a Joyce. Tudo bem aí com vocês? Tudo bem. Tá, não, é que eu queria fazer uma pergunta. Eu cheguei agora há pouco, desculpa aí se você falou, senhora. Eu queria saber o seguinte, como ter a autoridade válida sem ser autoritário? Válida sem ser autoritário. Bom, primeiro de tudo, se você não se conecta com a sua criança, você não vai ter resultado nenhum. Você vai ser autoritário, né? Por quê? Sou eu que mando e acabou. A partir do momento que você valida o que a criança sente, que você mostra para ela, que você entende o que ela está passando, não é que você vai ser amigo, mas você vai mostrar empatia. Você mostrando empatia, conexão, fica mais fácil de você conseguir resolver os seus problemas, ir atrás da solução dos problemas. O autoritarismo, ele acaba com a criança, acaba com qualquer um, porque sou eu que mando e não quero saber de mais nada. Você faz com que a criança vire um nada quando você se torna autoritário. E para você ter autoridade, você tem que se mostrar empático com a sua criança. Você tem que mostrar que você entende o que ela está passando, que você muitas vezes já passou por isso, como você resolveu, e isso vai fazer com que ela se conecte a você. Com a conexão, você consegue
corrigir, você consegue mostrar para ela o que você pensa, você consegue mostrar para ela quais são os objetivos do que você está pretendendo fazer. Então, conexão sempre. Sempre você tem que se conectar com a sua criança. Não sei se consegui responder a sua dúvida. Conseguiu. Respondeu bem. Bom, para mim, respondeu bem. Respondeu. Eu acho que, doutora Joyce, essa questão do... Até eu gostaria que você reforçasse isso, você já falou várias vezes, essa questão do conectar, né? Do quê? Conexão, de fazer a sim. conexão. Então, muitas vezes, você, como adulto, né, tanto para adolescente, até para outras pessoas, qualquer pessoa, né, você tá certo, você tem um conhecimento, o que você está falando procede e tal, mas a pessoa não escuta, vamos dizer assim, né? É como se ela ouvisse aquilo, mas entra no ouvido que a gente fala e sai pelo outro, né? Então, uma das ferramentas importantes é a conexão, né? Uhum. Aprofundar essa parte da conexão. A partir do momento que você mostra que você está junto da sua criança, você está se conectando, né? O celular, eu acho algo muito fantástico, por um lado. Mas, por outro lado, afasta não só a criança, afasta os familiares, afasta todo mundo. Você não se sente com pertencimento, você não se sente importante. Por quê? Porque às vezes o celular é mais importante do que você estar ali conversando com o seu filho, né? Então, você vai se conectar com ele a partir do momento que você para e diz: opa, deixa eu prestar atenção em você. Eu estou aqui, eu estou te ouvindo. Então, você está se conectando com ele, mas depende de você, não vai ser do teu filho. Filho, eu estou aqui com você. Não, ele tem que sentir que você está junto dele. Ele tem que sentir que você está fazendo com que ele se sinta importante, que ele tenha um senso de pertencimento. Se eu tenho um senso de pertencimento, se eu me sinto importante, eu me sinto encorajado. Eu não vou ter um mau comportamento se eu me sinto encorajado. A criança que não se sente encorajada, ela vai ter um mau comportamento. Para quê? Para chamar atenção, para que você dê tempo para ela, para que você se conecte com ela. Então, o mau comportamento, muitas vezes, é a falta de conexão que você tem com a sua criança. Tem um quadro aqui dos objetivos equivocados da disciplina positiva. Então, conforme a atitude que a tua criança tem e como você se sente, é como você vai agir com ela. Então, o objetivo da criança, se é uma atenção indevida, se é poder mal direcionado, se é um sentido de vingança, se é uma inadequação assumida, tudo isso faz com que você haja de formas diferentes. Ai, minha nossa, o que é isso? Agora não. Aí a sua imagem, pronto, voltou. Então, tudo isso vai fazer com que você primeiro se conecte com ele. Ai, agora desapareceu vocês aqui. Deixa eu ver. Tem que ser naquilo que o Euclides te explicou lá, dos amigos. Achei. Consegui. Então, essas atitudes que a criança tem, dependendo das tuas atitudes, eles vão agir de determinadas formas. Então, mas em qualquer atitude, em qualquer situação, sempre se conectar, sempre tentar estar junto, sempre mostrar que você está vendo que você está fazendo o teu filho se sentir importante. As 5 linguagens do amor, o que são essas 5 linguagens do amor? Ela fala assim: muitas vezes eu amo meu filho, mas será que o meu filho se sente amado por mim? Então, isso depende da linguagem de amor de cada um. Se a linguagem de amor é toque, se é presente, se são palavras de afirmação, se é um carinho, um fazer alguma coisa que a pessoa gosta. Então, não adianta eu dizer assim: eu amo o meu filho, mas e o meu filho está se sentindo amado por mim? E não só a criança, o meu parceiro, a minha parceira, será que ele está... eu demonstro esse amor como realmente ele gostaria que eu demonstrasse? Então, conexão. Toda a chave é a conexão. Ok.
E eu queria também que você reforçasse, né, essa questão do cérebro reptiliano, né? Porque, assim, na relação de adulto, criança, adulto, adolescente, né, alguém tem que ser um adulto, né? Aí, quando os dois são crianças, fica difícil, né? Então, tudo que a gente está falando da disciplina, mas, enfim, você mostrou um monte de livros, na verdade, você falou que tem que ter tempo, na verdade, a pessoa tem que estudar para ser pai, mãe, para ser gente, ser humano, tem que estudar. Para ser ser humano, tem que estudar, você tem que entender como é que você funciona para você poder se relacionar. E eu acho muito interessante quando você coloca, né, e a disciplina positiva traz isso, a questão do cérebro reptiliano, que você entra no confronto, né, naquela disputa, se você puder falar disso. A gente tenta dividir o cérebro de forma didática na parte emocional e na parte racional. O lado esquerdo é racional, o lado direito é emocional. A criança é pura emoção. Então, ela nasce, o reptiliano dela é o mais forte. O cérebro racional, como a gente já falou, ele vai se desenvolver até os 25 anos de idade. E a conexão entre o cérebro, a parte emocional e racional, depende do desenvolvimento, depende de como você vai desenvolver essa parte. Por quê? Porque a gente dá o exemplo do cérebro da palma da mão. Então, aqui é a parte da amígdala, que é a emoção. Aqui é a parte cerebral, racional. Quando o cérebro está conectado, a gente diz que a gente consegue racionalizar de forma correta. Ou seja, o raciocínio, ele é lógico. A partir do momento que você desintegra esse cérebro, você perde a cabeça, você é só emoção. E a criança é praticamente só emoção. Então, quando ela está fazendo birra, o cérebro está desintegrado. A gente tem que integrar o cérebro. De que forma? Fazendo pausa positiva. Essa pausa positiva, ela serve para qualquer pessoa, não só para criança. Qualquer um que está com a cabeça quente, respira fundo, sai de perto, vai contar carneirinho, vai ver um filme, vai fazer algo que faça com que você se sinta melhor. Porque enquanto você está com a cabeça quente, enquanto o teu cérebro está aberto, você não consegue pensar, você não consegue resolver problema nenhum. E assim é a criança. Principalmente a criança, que ela não tem o raciocínio formado. E nós temos o dever de ensinar isso para ela. Então, quando a criança está fazendo birra, está brava, está gritando, o que a gente faz? A gente fica nervoso também, porque fazendo birra no meio da rua, eu vou ficar nervosa, não tem como. Só que, como eu sou adulto, eu tenho que me recompor, tenho que chegar para ela, filho, assim que você estiver mais calmo, a gente vai conversar. Tira do lugar, põe no lugar mais calmo até ela se acalmar. Isso tem a ver também com os neurônios espelho. O neurônio espelho, o que é? Nada mais é do que, se você tá bravo, eu vou ficar bravo. Se você tá calmo, eu vou me acalmar. Então, a partir do momento que você respira, você mostra que você tá calmo, você vai fazer com que a tua criança se acalme também. Esse é o neurônio espelho. É que nem eu bocejar. Eu bocejei aqui, tem outro bocejando lá do outro lado. Então, a gente tem que ter essa pausa positiva para a gente se recompor e poder tentar achar uma solução. E isso é o exemplo que a gente tem que dar para as nossas crianças. O cantinho do pensamento, né, que o pessoal fala muito, vai pensar. Qual é a criança de 2, 3 anos que vai sentar lá e vai pensar no que fez de errado? Gente, isso não existe. Né? A gente fala que na disciplina positiva, a gente dá essa pausa positiva, mas combinado com a criança. A criança está querendo, a gente está sentindo que a criança não está bem, então a gente vai conversar com ela. Filho, o que você acha da gente ir para o nosso cantinho para poder tentar se acalmar e depois a gente tentar resolver o que a gente tem que resolver? Então você propõe para a criança com que ela vá para um lugar que ela goste da casa e que ela possa se sentir bem. Não que ela vá pensar no que ela fez de errado. Ela vai para um lugar que ela pode se acalmar, para depois, sim, junto com ela, você poder achar uma solução, né, para o que está acontecendo. Enfim, então esse é o cérebro que, se está desintegrado, você não consegue resolver nada. Integrou,
você vai achar uma solução para o teu problema. E é isso que você tem que mostrar para o teu filho. Viu, doutora? Mais uma colocação. Essa questão de nominar os sentimentos para as crianças. A gente que é adulto, muitas vezes sente assim, eu sinto, eu tenho 58 anos, você sente um monte de coisa, você nem não tem noção. Você fala, meu, esse negócio está me incomodando. O que é isso? O que é esse sentimento? Então, imagina, né, a criança lá com 5 anos, está sentindo raiva. Ela não sabe exatamente o que é raiva. Então, essa história, essa questão da disciplina positiva de nominar os sentimentos para ajudar a criança a se entender. Isso. Por quê? Porque ela não sabe de nada, ela não entende nada. E se você não mostrar para ela, olha, você está com raiva, olha, você está chateada, você está decepcionada, tem eu não estou aqui com a carinha dos sentimentos, mas a disciplina positiva também tem um gráfico onde mostra todos os rostinhos assim, de triste, alegre, feliz, duvidoso. E isso é uma ferramenta legal para você poder mostrar para a criança e dizer assim, o que você está sentindo? Qual é a carinha que você está sentindo agora? Então você está muito triste. Você está decepcionado, você está chateado. Então a criança tem que entender esses sentimentos para que ela possa lidar com eles, para ela poder aprender de como ela vai lidar com aquele sentimento que ela está tendo. Se ela não souber qual é o sentimento, não tem como ela lidar com isso. Então, nós temos que mostrar para ela como que é o lidar com determinadas situações através do nosso exemplo. Sempre acaba batendo na mesma tecla, é o exemplo. Então, esse gráfico da disciplina positiva é bem legal também para poder mostrar para as crianças. A gente fala muito de disciplina positiva para criança, mas a disciplina positiva serve para adolescente, serve para adulto também, serve para casais, serve para firmas, para empresas, né? Porque a disciplina positiva como já foi dito, uma filosofia de vida. É um programa que vai encorajar tanto criança como adolescente como adulto. A gente está aprendendo dia a dia, todo dia a gente tem coisa nova para aprender, a gente vai morrer aprendendo, então tentar fazer o melhor da nossa parte, colocar nossa melhor versão para que nossas crianças sejam as mais beneficiadas em relação a isso, né? Sim, eu gostaria de saber se a Luciane Espanhol gostaria de fazer um comentário do grupo que ela participa, né? Eu estou nesse grupo também, que estávamos antes da pandemia. Luciane, você está ouvindo? Você gostaria de fazer um comentário sobre o grupo? Enquanto a Luciane vê se ela vai abrir o microfone, se alguém tiver mais alguma pergunta, é 10h23, o nosso horário é 10h30, né? Se alguém tiver mais alguma pergunta, aí a gente faz e aí vamos chegando ao final, né? Luciane Espanhol, você tem uma colocação sobre o grupo? Eu não sei se ela está ouvindo ou não. Alguém do nosso grupo, a Silvia, a Cidinha, alguém, Charleston, alguém mais quer fazer uma pergunta para a doutora Joyce? Ok? Se ninguém... Luiz, Não, faltou ela mencionar o autor dos livros. É Jane Nelson. Um instante só. Como? Jane Nelson. Tá. O Luiz escreve depois aí. Escreve, Luiz. Por WhatsApp? Você me manda por WhatsApp, que eu tenho o WhatsApp deles, aí eu coloco para eles, tá bom? Ótimo. Bem, então, o Charleston vai falar também. Fala, Charleston. Não, era só agradecer mesmo. Foi muito instrutivo. Okay. Obrigada. Então, gente, eu vou, né, 10h24, só se a doutora tiver mais alguma coisa final, você quer fazer um final? Eu quero agradecer muito a oportunidade de estar podendo colocar a disciplina positiva para mais pessoas terem conhecimento, né, para mais pessoas terem consciência de que tem formas diferentes de educar, que não precisa ser através de culpa, dor, humilhação.
tem formas respeitosas, onde a gente pode fazer com que as nossas crianças, né, tenham um sentimento de cooperação, de resiliência, de gratidão, enfim, mas tudo de forma respeitosa. E sempre pensando que eu preciso mudar antes de qualquer coisa, que eu não tenho que mudar o meu filho, eu não tenho que mudar meu marido, eu tenho que me mudar, eu tenho que fazer diferente na minha vida, para que eu possa fazer diferença na vida dos meus filhos. E é isso. Muito obrigada, né, pelo convite. Foi um prazer estar aqui com vocês. Obrigada pela participação de todo mundo. E que a gente possa ter mais encontros, né, em relação à disciplina positiva, que quando tudo isso se resolver, que a gente possa voltar com os nossos grupos, onde mais pais possam treinar para ser pais, possam estudar para ser pais, para ter a melhor versão para os seus filhos. Viu, doutora? A Luciane, ela conseguiu abrir o microfone dela, né? Todos nós temos dificuldade com a tecnologia. Então, Luciane, fale aí do grupo que você participou. Então, para mim, assim, foi muito importante, muito, assim, gostoso de ter participado. Infelizmente, por causa da pandemia, paramos, né, doutora? Mas, assim, sigo aplicando, né, tudo que a gente aprendeu lá nos dias, com o livro que a doutora passou para que nós lêssemos, né, fizéssemos as nossas tarefinhas. E, assim, realmente, como a doutora falou, é difícil porque a gente tem nosso lado, que a gente foi criado de uma forma, né? E é difícil a gente ir mudando, mas assim, é não desistir, né? Como a doutora sempre falou, é sempre tentar buscar e não desistir, porque assim, a gente está formando nossos filhos, né? E é o nosso bem mais precioso. Então, assim, só agradecer mesmo essa oportunidade de estar ouvindo a doutora mais uma vez. Eu sempre acompanho no Instagram, o Samuelzinho. E assim, realmente na live eu acabei ouvindo mais do que assim, mais o espectador mesmo, porque o meu filho acordou e esse horário da manhã é o horário que a gente tem pra gente, né? Então, eu coloquei o telefone no bolso com o foninho, porque eu assim, evito de ficar com tela na frente dele, então eu deixei o fone o telefone no bolso, o fone no ouvido e continuei a brincadeira com ele, né, agora, por isso até que eu demorei um pouquinho para poder vir aqui fora, para poder falar, né, mas assim, é só agradecer mesmo, e toda a explanação, não só da doutora, mas das outras pessoas também que falaram, foi muito legal, assim, muito bacana, e assim, não desistir, né, vamos tentando. Persistir. Obrigada pela participação, Luciane. Obrigada a você, doutora. Agora, no nosso fecho, para eu, inclusive, parar de gravar, né? Eu peço que todos abram o microfone, porque quando vocês abrirem o microfone e falar tchau, aí lá no YouTube vem o rosto de cada um. Então, vai trocando os rostos, porque o computador faz isso, né? Ele chama a imagem de quem fala. Antes de fazer isso, mas vocês podem abrir já os microfones, né? A Luciane, a Cidinha, a Thelma, por favor, abre o microfone para falar tchau. Se der o vídeo, também. Se não der o vídeo, só o microfone. Mas antes, então, da gente já começar a falar o tchau, eu gostaria de vir hoje aqui falar para... Falhando? Eu queria agradecer a sua disponibilidade de vir aqui, de falar para a gente, de trazer todas as informações. Desde o começo você já aceitou, né? Muito obrigado, e foi muito importante, muito instrutivo, ok? Eu que agradeço. Muito obrigada. Vou começar a falar o tchau, aí vocês podem abrir o microfone. Até uma só que não abriu. Falem tchau, senão eu volto. Tchau. Tchau. Tchau, tchau. Até a próxima. Tchau, muito obrigado. Obrigada. Tchau. Boa semana a todos. Tchau. Boa semana. Obrigado. Tchau. 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 Olha o carinho.